Harden chamou o Daryl Morey, que é o presidente do 76ers, de mentiroso e crise no Sixers. Eu vou até mudar aqui, porque é uma pergunta, né? A maioria vai dizer que sim, mas pode ser ficar alguma coisa controversa. Então, o que aconteceu, galera? Vamos lembrar que a gente até falou lá atrás que o Harden pediu para ser trocado para os 76ers, né? Para os 76ers trocá-lo para alguma franquia. O 76ers trabalhava com essa troca e me parece que houve um acordo verbal entre Sixers, presidente Daryl Morey, que é muito próximo do Harden, que ele foi general manager do Houston Rockets. Na época, ele levou o Harden para lá, eles tinham um relacionamento muito próximo e com certeza pesou também para o Harden sair do Nets e ir para o Sixers, esse relacionamento com o Morey. Então parece que houve um acordo verbal entre eles de que ele seria trocado para o Clippers, tá? Isso é o que saiu, não tem nada confirmado, mas é um acordo. Na semana passada, o Sixers anunciou que as negociações estavam encerradas e que o Harden continuaria lá. O Harden, se é que isso foi prometido para ele mesmo, ficou pé da vida e disse em um evento da China, chamou o Daryl Morey de mentiroso e disse que não quer estar na mesma organização que o Daryl Morey, então não joga mais no Sixers, pelo menos por enquanto, né? É o que a gente sabe. Se não bastasse, PJ Tucker foi em defesa de James Harden e disse que está junto com ele, independente do que aconteça. E para ferrar de vez, o Joel Embiid, que não tinha nada a ver com essa polêmica, né? Pelo menos entre Morey e Harden, tirou o Sixers da sua bio do Twitter, tá? Eu não sei se isso é muita coisa, mas enfim, alguma coisa tem para ele ter feito isso, né? Então, a off-season do Sixers, que começou muito interessante com a saída de Doc Rivers e a chegada de Nick Nurse, agora tá meio que uma bagunça. Eu pelo menos, gostei demais da chegada do Nurse. Então, trazendo aí para vocês como foi toda essa história e quero ouvir de vocês e da galera no chat também, o que eles acharam das atitudes de Harden, de Embiid e do posicionamento dos Sixers sobre tudo isso. Quem começa, Anderson? Você, Anderson, começa. Eu digo que o Renan Leite começa. Quero escutá-lo sobre essa crise, se realmente dá para chamar de crise, se não é algo corriqueiro que acontece toda a temporada, só que não era tão falado. Às vezes acontece muita coisa interna que não vaza, e vai lembrar que nos Estados Unidos as coisas são diferentes. Se fosse aqui no Brasil, vazava tudo. Mas agora que o Harden também faz questão de deixar claro tudo o que ele quis, né? Ele inclusive se colocou no Clippers. Ele falou, eu quero jogar no Clippers com o Kawhi, com o Paul George. Então, ele deixou as coisas muito claras, por isso chegou a esse ponto. Mas dá para chamar de crise, Renan? E será que o Morey é mentiroso? Será, Renan? O que você acha? Cara, vou pedir perdão de novo pela minha voz aqui, que tá terrível. Tenho pena de quem vai acompanhar só por áudio dessa vez. Eu acho que sim, é uma crise, porque expõe a todos os problemas internos, né? Quando você resolve jogar isso no ventilador e deixar público uma insatisfação interna sua, você sim coloca uma crise interna, né? Então, eu acho desnecessário por parte do Harden. Eu não estou fazendo juízo de valor se ele tinha ou não um combinado, se esse combinado foi cumprido ou não. Eu só acho que tratados internos devem se manter internos. Não tem um porquê dele explanar essa crise para todos, enfim, num evento aberto e tudo mais. Acho uma coisa bem fora dos padrões, assim, falta de ética e tudo mais. Isso posto, eu acho que os Sixers têm uma dificuldade em tratar esse tipo de problema. A gente viu com o Ben Simmons lá atrás, né? Uma coisa mais ou menos parecida. Também ficou afastado, sem jogar. Agora o Harden vai e faz isso, também vai ficar afastado. PJ Tucker agora sai em defesa, vai saber o que acontece. Em tempos de rede social, esses pequenos gestos do Embiid podem sim ser uma sinalização, né? Eu lembro, vou trazer aqui um caso pessoal.
em meados de 2009, 2010, eu sou 13, 14 anos atrás, eu presenciei uma desavença entre pessoas que compartilhavam sentimentos, digamos assim, mas não era um relacionamento amoroso, era só um relacionamento próximo, e pessoas que deixaram de se falar porque uma pessoa seguia uma outra pessoa que o X não gostava. Então, se há 14 anos atrás isso acontecia, você imagina hoje, né? O que é o sinal do Embiid ir lá e tirar que o 76ers da sua bio ali e tudo mais, do Twitter, onde é que seja. Então, eu acho isso uma sinalização, algo de errado não está certo lá dentro do Philadelphia. Agora, falando do combinado, uma coisa é você falar assim, ó, não, beleza, a gente tem aqui um trato, eu vou te liberar lá pro Clippers e tudo mais, para onde quer que você queira ir, e porque a gente já tem um relacionamento legal, beleza. Chego lá no Clippers, pô, eu entendo que eu tenho o Harden por mais do tempo que tenha passado e do tipo de jogo que ele tem a oferecer hoje, ele ainda é uma boa moeda de troca, né? Não é porque ele quer ir que você vai chegar e dar ele de bandeja. Eu acho que o Daryl Morey estava eu, Sixers como um todo, estava buscando alguma coisa valiosa em troca, alguma coisa que realmente coubesse dentro do pacote James Harden que o Sixers imagina. E quando isso não é concretizado, não dá para cumprir o acordo que tinha. Porque o acordo que ele tinha era, não, beleza, eu vou fazer a força, mas eu preciso de uma moeda de troca. Não é simplesmente vou lá e te entrego, né? Então acho que falta um pouco de entendimento. Eu costumo falar que 90%, eu acho que até mais um pouco, dos problemas da humanidade seriam resolvidos com interpretação de texto. E eu acho que essa treta que está entre Harden e Daryl Morey é muito de interpretação de texto. Fica algumas coisas na entrelinhas, porque tratados, né, no fio do bigode, como diria meu pai, esses tipos de tratados deixam aberturas, né? Quando você não coloca isso num documento, que você elimina todas as variáveis, as variáveis ficam nas entrelinhas. Que tipo, beleza, eu prometi que eu vou te liberar, desde que eu tenha uma moeda de troca. E o Harden fala, não, mas você prometeu que você ia liberar a qualquer custo. Fica esse dito pelo não dito. Eu acho triste porque eu acho que o atleta James Harden e o time 76ers não precisam viver isso para conseguir sucesso na liga, e é uma briga que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ô Fábio, você acha que quando o jogador do tamanho do Harden pede a troca é mais difícil para ele? Porque é um cara que talvez a franquia não quisesse se desfazer, mas é um pedido de um cara muito grande, guardado as suas devidas proporções. Tem gente que nem acha o Harden tudo isso. Mas quando o pedido vem do próprio cara, aí ele pode comprar briga com a diretoria, porque é justamente por conta dessa moeda de troca. Ninguém vai dar o Harden de bandeja. Ele é o segundo principal ativo do Philadelphia hoje, só fica atrás do Embiid. Então não é assim, eu quero ser trocado, então por favor me troque. Não, o Philadelphia precisa de alguém, e esse alguém não foi conseguido. E como ele deixa claro, quero ir para o Clippers, jogar com Paul George e Kawhi, o que o Philadelphia vai fazer? Se são duas peças principais deles que poderia fazer parte da troca. Então ele já elimina por si próprio a possibilidade da troca de pelo menos um desses dois. Né? Então você acha que o próprio cara se queima quando ele mesmo pede para sair? De certa forma, sim, Anderson. O que eu tenho sentido cada vez mais na NBA é que eu entendo que tenha rolado essa mudança de mentalidade até, mas ao mesmo tempo que eu entendo que passou dos limites, cara. Essa coisa da busca desenfreada, de repente, por um destaque. Eu realmente não consigo entender, cara, por que essa ansiedade tão grande dos jogadores de buscar algo melhor, de passar. Parece que é um reflexo realmente dos tempos de hoje, né? Você não consegue os resultados que você queria a curto prazo, ou até médio prazo que seja, você já quer mudar, você não está satisfeito, você ouviu uma música 10 segundos, você já quer mudar, não, quero ouvir outra, sabe? Tem gente que não consegue ver filme mais, porque acostumou a ver série, saca? Então, o filme é muito grande, eu quero ver série que dá para concluir logo. Então, parece que estou viajando, estou brisando muito aqui, mas parece que isso se reflete na NBA. Eu não sei se tem a ver com isso. Jogadores mais ansiosos para querer alguma coisa. Aí o Harden acaba chegando nesse tipo de situação, e ele e outros jogadores, né? E acaba
causando aí, desencadeando uma enorme confusão. E é difícil até falar, a gente não vai, óbvio que a gente não vai tomar partido. Ah, não, realmente o Murray é mentiroso. Ah, não, o Harden é um baita de um mala mesmo, só fica querendo arrumar confusão. É difícil. Isso que o Harden fala demais, a gente até sabe. Mas o que aconteceu especificamente no caso aí entre os dois ali, óbvio que a gente não tem como comentar. E aí nessa de, talvez, eu não esperava, de fato, de chamar atenção, de querer também mostrar que, opa, deixa eu também, o barco tá afundando, deixa eu mostrar aqui que eu tô disposto também a acertar meu lado. O Embiid vai, tira. Pra quê, cara? O detalhe é questão de conversar e chegar e falar assim, ó, pessoal, o que vocês querem aqui pro time aqui? Eu tô aqui com vocês, mas se a coisa não estiver boa, eu vou embora. Mas não, eu tenho que colocar um negocinho lá, pra todo mundo. É isso, pode não ser nada, pode ter sido uma mudança, sei lá, de comunicação visual da equipe dele, mas no Pode momento ser. desse, ele vai lá e faz totalmente, isso. né? Totalmente inadequado, sabe? Exato. Então fica difícil de entender. Ele né? acaba. O Philadelphia acaba perdendo com isso, com certeza. Como a gente estava dizendo no começo, né? Tudo incerto agora no futuro do Sixers. Ele acaba jogando mais lenha na fogueira desnecessariamente, né? E assim, um cara que já era muito identificado com o Philadelphia 76ers, que é o caso do Embiid, acaba ficando uma coisa meio esquisita, né? E até o comentário bem bacana aqui, ó, do caso do basquete, que eu até esqueci de falar. O Embiid chegou a declarar que ele queria ser campeão, Olha só. independente de onde fosse. Ele falou há uns dias atrás aí que realmente o objetivo principal dele é ser campeão, independente de onde fosse, seja no Philadelphia ou em algum outro lugar. Depois ele pediu desculpa e disse que ele quer ficar assim no Philadelphia e agora fez isso. Eu não sei se ele tinha algum acordo com o Harden ficando também ou não, aí ele tá vendo que o Harden já tá indo para outro lado e ele também quer buscar alguma coisa. O problema é que assim, né, voltando agora para dentro da quadra, enquanto os Sixers não resolver principalmente essa questão do Harden, o time fica meio engessado, porque assim, até agora eles não trouxeram ninguém, perdeu alguns jogadores pontuais ali, Niang, Shake Milton, entre outros, e ainda não trouxe nenhum jogador, justamente porque, e aí, a gente vai trazer alguns jogadores, né? Até o Vinícius pergunta aqui, ó, vocês falavam dele ir para o Clippers. Qual seria o pacote? De repente receber um pacote. Então, de repente receber um pacotão do Clippers com Markieff Morris, acho que Marcus Morris, cheguei a falar isso aqui um dia, né? Uma simulação de troca. Ou talvez seria por um Paul George. Acredito que não, mas e aí a gente vai usar esse elenco de Embiid e Paul George e preencher de role players, ou a gente vai receber vários outros role players e cercar o Embiid desses outros jogadores. Então, fica essa indefinição. Claro, a gente está há 2 meses ainda do início da temporada da NBA, mas assim, o tempo está passando, né? Os bons jogadores que estavam disponíveis na Free Agency já foram. Então, esse é o problema. No caso do Embiid, eu achei errada essa atitude dele, né, de ter feito isso, principalmente nesse momento, tá? Mas, assim, a gente sabe, né, que os jogadores da NBA hoje têm, às vezes, esse comportamento nas redes sociais, não só eles, né, mas todo mundo tem esse comportamento nas redes sociais, de, às vezes, de fazer esse tipo de coisa para as pessoas que seguem imaginar o que pode estar acontecendo, né, criar situações ali que muitas vezes não é legal. E o Harden também, estou 100% com o Renan. Cara, isso não tem que ser levado a público, né? A gente vê grandes nomes aí, não só do basquete, mas do esporte, tratarem esse tipo de coisa de forma diferente, preservando a equipe, que pode ser que amanhã a equipe o queira novamente, preservando o próprio nome, né, para que outras equipes olhem e falem, não, a gente quer esse profissional aqui, porque não só jogando, mas fora da quadra, ele também é um cara, né, nota 10, vamos dizer assim. Então, acho que é isso. A gente pode pegar grandes exemplos de outros nomes. Aí a gente entende a vontade do jogador, claro, né, mas eu acho que forçar as coisas ou levar para esse lado não vai resolver a situação dele, entendeu? Então, a gente viu aí o Kyrie Irving forçando algumas coisas, o Kevin Durant forçando outras coisas, e nenhum deles tem tido sucesso, né, recentemente. Acho que os caras que têm desgasta a imagem, né? recentemente, exato, são mais low profile e sabem controlar melhor a carreira, né? Não só no basquete, volto a repetir, mas em outros esportes. Queria deixar essas, né, opiniões aí sobre essa questão do 76ers.